Fala pessoal, tudo bem? Se você nesses dias turbulentos não tem encontrado momentos de tranquilidade para se conectar com Deus, fique ligado neste vídeo. Já já o Marcelo vai dar 3 dicas fundamentais para você se conectar com o nosso Deus. Aguarde. Voltamos então, pessoal. Lembra-se, estamos estudando o livro Mente, Caráter e Personalidade. E hoje mais um assunto muito importante que já anunciamos no estudo passado: circundados por uma atmosfera de paz. Oi gente, tudo bem? Esperamos que vocês estejam muito bem. Mas antes da gente começar com o nosso assunto, temos algumas mudanças aqui. É verdade. Tivemos uma mudança já no último estudo, talvez você já percebeu que todos os textos estarão na descrição. O que falaremos aqui, colocaremos um texto abaixo que você pode acompanhar algumas passagens. Ou seja, podemos acompanhar o texto na escrita. Na escrita. Na descrição do vídeo. Essa foi a mudança. Tem gente que ainda não se inscreveu. Então, por favor, não demore. Vá lá rapidinho, se inscreva. E o canal continua muito bom. Aliás, o quiz bíblico, deixa eu contar, eu errei só 2. Olha, tá estudando. Estou estudando, tá muito bom. Isso é bom. Tem incentivado a leitura bíblica. Maravilhoso, então não muito perde. Vai bom. lá que tem bastante coisa boa. Aliás, tem uma coisa boa que vai acontecer nos próximos dias, não tem? O quê? Que dia que vai ser? Vamos lá, eu vou pegar na minha colinha aqui. Dia 25/6. Que dia? 25 deste mês, no mês de junho. Sexta-feira? Dia 25, sexta-feira, às 19 horas. Às 19? Teremos uma live com o pastor Tony. Que maravilha, Deus seja louvado. Aqui do nosso distrito de Valinhos. Já agradecendo ao pastor que aceitou de muita boa vontade o nosso Muito obrigado, convite, pastor. E vai estar com a gente, então nós vamos preparar uma live, então vai ser um sucesso. É isso aí. Mas essa live vai estar aqui, ó, pra gente continuar, ele vai nos ajudar a refletir os temas aqui do livro. É então, isso aí. Não se perca. você tiver também algumas perguntas, poderá fazê-lo durante a live. Exatamente, olha só que legal. Muito bom, então ó, não se esquece, que dia vai ser? Dia 25/6. Às 19 horas. Com o pastor? Tony. Muito bom. Muito bem. Vamos lá então? Vamos. Então, nós começamos o vídeo falando que nesses momentos de turbulência, de agitação, eu vou trocar a palavra turbulência aqui por barulho. Barulho? Muito barulho. Nós hoje, eu em especial, tenho a oportunidade, graças a Deus, de estar morando numa cidade, num bairro muito silencioso. Mas já moramos, você já morou, eu também, numa cidade que não para. Capão Redondo. São Paulo, a capital, ali, aquele barulho, aquele vai e vem de pessoas. E a gente falou que você nesse vídeo vai dar 3 dicas, porque o texto vem falando que nessa hora tranquila para a comunhão com o coração, com a natureza e com Deus. E nos dias de hoje, tanta turbulência, tanto barulho. Eu falei da turbulência da cidade, de São Paulo, mas às vezes temos muito barulho dentro da nossa própria casa. Ou até mesmo dentro da nossa própria mente, né? Um turbilhão de coisas, principalmente hoje, já não é de hoje, mas há muito tempo as pessoas já não têm mais tempo para nada. Não. E ficam agitadas com tudo e nem se percebem, elas nem se apercebem que elas mesmas estão colocando cada vez mais atividades, mais barulhos para elas próprias, mais turbulências. Eu sou uma pessoa fã, adepta ao silêncio. Eu também. Eu gosto essa paz que o silêncio proporciona. E muitas pessoas, né, é muito comum a gente ver conversando, não só jovens, mas pessoas adultas, já mais maduras em idade mesmo, falar, não gosto do silêncio, eu gosto de ter sempre um movimento, eu gosto de estar sempre tendo uma música ou a casa cheia, se eu não tenho nada para fazer eu procuro, porque ficar quieto e ficar em silêncio não é comigo. E eu, refletindo outro dia, até conversando com você sobre isso, a gente entende que o silêncio, ele nos traz mesmo a reflexão. A casa em silêncio, aquele momento de tranquilidade, muitas vezes até quem tem criança pequenininha, bebezinho, que as crianças dormem, traz aquele silêncio, traz uma reconexão conosco, consigo mesmo, dizer, né? Com a gente. E muitas pessoas não gostam, não apreciam o silêncio,
Justamente porque vai trazer uma autorreflexão, se eu poderia dizer. Tem pessoas que não se suportam. É verdade. Porque a melhor companhia tem que ser a sua, né? Tem que ser a nossa. Se você não gosta de você mesmo... Me diz aqui, se a gente você vai deixar as dicas mais pro fim ou vamos já... Não, vamos pro fim. Vamos pro fim? Exato. E essa hora tranquila, onde um turbilhão de pensamentos, como você diz, que a gente traz do dia, da casa, fica mais difícil essa comunhão com Deus, que é o que o texto vem trazendo pra gente refletir. E como que eu busco essa reflexão, esse silêncio? Muitas vezes as pessoas até buscam, mas não encontram. Na realidade, a gente olha assim, quando a Bíblia, o texto principalmente diz isso, todos que se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão, né? Quando fala isso, a gente olha, por exemplo, nosso maior exemplo foi Jesus Cristo. Durante o dia ele estava com uma multidão de pessoas. O tempo todo gente buscando, querendo indagando, tentando pegá-lo de alguma forma. Pessoas tentando atrapalhar. Todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas, e inclusive demônios estavam ali. Imagina a turbulência que era aquilo. O desgaste, né? Ele, quando ele curava, principalmente, nós vemos, por exemplo, nós conseguimos ver quando aquela mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue, quando ela tocou nele, ele sentiu sair o poder dele. Quando ele curava as pessoas, ele saía isso, ou seja, ele precisava imagina, embora ele estava numa condição de homem, sendo Deus numa condição de homem ali. O texto, várias vezes, nós podemos ver o texto dizendo: Jesus subiu ao monte a fim de orar. Então ele deixava todos, deixava os apóstolos, até aqueles que estavam mais próximos, para ele ficar sozinho em oração. E olha que interessante que um dos textos mostra que na 4ª vigília da noite que ele foi se encontrar com os apóstolos que estavam no barco. Ele subiu ao monte e depois ele foi se encontrar com eles. Já ele passou horas da noite em conexão com o Pai. Durante o silêncio, calmo. Você me faz lembrar... Para se recompor. E é isso que nós precisamos. Muitas vezes quando eu falo do silêncio, dessa apreciação do silêncio, eu em especial, muito particular, é o silêncio. Sim. Muitas vezes, em algumas oportunidades que nós temos de fazer retiros, a palavra já diz, né? Retiro. Um retiro espiritual. Você precisa se retirar de tudo. Claro. Mas às vezes os próprios retiros são barulhentos. Tem música, tem instrumento, tem os momentos de louvores, e mesmo assim, olha a importância que você está falando. Jesus se afastava, ele ficava só, né? Eu gosto em especial do meu quarto. Eu acho que ali o meu canto, nada me distrai, esse silêncio onde eu posso ouvir. É possível a gente entrar numa comunhão com Deus nesse silêncio? Com certeza. A Bíblia existe um outro versículo, por exemplo, que fala que ao orar, vá para o seu quarto, de porta fechada, fale com Deus. É ali só você e Deus. Existem os momentos em que nós temos na igreja, em coletivo, temos momentos de oração com outros, em família, mas esse momento ele é extremamente especial. É onde você né? É onde você vai expor as suas, quando você falou, por exemplo, a necessidade, aquilo que às vezes que pessoas que não se suportam, né, não aguentam ficar sozinhas consigo mesmas, é nesse momento que elas precisam buscar a Deus. Elas vão falar com Deus e expor a Deus as suas ficar nu diante de Deus. Não precisa ser literalmente. É de se despojar, né? Exato, totalmente. Tudo que está carregado. Não tem o que esconder de Deus. É que nesses momentos... Embora Deus saiba de tudo, né? Mas mesmo assim, Ele quer exatamente isso, porque Ele quer que nós tenhamos essa... cheguemos a Ele. Exato. Mas é muito compreensível que nos dias de hoje, e principalmente nos dias atuais, que a gente não precisa nem citar o que nós estamos vivendo, que até uma coisa interessante que no ano passado, quando começou tudo isso, da pandemia, eu me peguei refletindo sobre isso.
Não que isso seja bom, não é isso. Mas não foi um momento da gente silenciar, de parar, né? Numa correria, desde a primeira hora, da hora que a gente levanta, começar pelo celular, que a gente não desgruda, Claro. tá ali chamando, e a escola veio para dentro de casa, e o trabalho veio para dentro de casa, e ficou todo mundo dentro de casa, a casa que ela, se tinha algum silêncio, não teve mais, porque foram as crianças dentro de casa, e o marido dentro de casa, e a esposa dentro de casa, e veio tudo isso, e o que era para ser um momento de reparar, vamos tranquilizar, Reflexão, vamos ter esse né? momento de paz, tumultuou mais ainda. As pessoas se reinventaram para não ficar quieto. De novo. Esse vai ser o momento de eu ficar quieto. Não, eu não consigo, eu preciso me reinventar. Aí se reinventa. Aí daqui a pouco tava todo mundo, não, faça tudo dentro de casa, faça atividade dentro de casa, faz alguma coisa dentro de casa, inventa comida dentro de casa, as atividades para as crianças, inventa tudo dentro de casa, vamos fazer tudo dentro de casa. De repente virou, aí todo mundo ficou o quê? Ansioso. Ficou todo mundo, eu já não aguento mais, agora eu preciso sair. Olha que confusão, olha que turbulência, olha que, né, a bagunça lá de buscar essa questão de paz, e como Deus mesmo diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As pessoas fizeram o que você falou. Elas momento pedia paz, o momento pedia pra gente se aquietar, o momento era esse, vamos ficar quietinho, vamos esperar, tudo isso vai passar, precisamos de você, e mesmo esse quietinho nós não conseguimos. Olha que interessante que você falou. E falando isso, me lembra de quando temos um problema, não precisa ser uma pandemia como essa. Sim. Mas um problema em geral, a primeira coisa que todos devem fazer é parar e refletir sobre o problema e tentar buscar em Deus uma saída. Mas as pessoas agiram exatamente como sempre agem. O mais interessante, muitas vezes a gente está no meio do problema, no meio da confusão, né? Cada um com a sua particularidade, a sua casa, os seus filhos, os seus problemas, e aí a gente não consegue ter esse momento. Às vezes tem uma discussão em família, um problema para se resolver, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ter a saída. Mas ninguém para e fala, calma, vamos pensar, deixa eu me reconectar aqui com Deus, ouvir a voz dele. Só que ouvir a voz dele é muito difícil, eu acho. Eu preciso estar muito próxima dele no meu dia a dia, na minha disciplina, nos meus momentos espirituais, para eu conseguir ouvir a voz dele. Sim. Essa comunhão para mim com ele é ouvir a voz dele. É exatamente isso. Como é que eu posso buscar? Como é que eu posso querer ouvir a Deus se eu estou ouvindo o tempo todo outras coisas? A minha mente está o tempo todo acelerada. E aí quando eu quero me conectar com Deus, e muitos o fazem simplesmente por uma obrigação, porque eu sou cristão, lembra que é cristão. Aí a pessoa lembra que é cristão na hora de dormir, na hora de agradecer pelo alimento, né? Sim, aí a pessoa lembra, mas a pessoa está tão cansada que ela não consegue ter esse momento, ficar 1 hora ali com Deus. O que a gente não pode Que esquecer seja, dele, né? né? Tudo pode nos atrair para resolver os problemas, seja na empresa, seja na escola, seja onde for. Mas o meu dia a dia, em algum momento eu preciso parar. Com certeza. Para ter esse momento com Deus, né? Porque senão imagina o seu celular trabalhando o tempo todo. Ele precisa ser recarregado. Ele precisa ficar quietinho ali e recarregar. É uma bateria que vai descarregando. E a nossa bateria está tão fraca que é exatamente, você deu um excelente exemplo. Tão bom que é o celular, quanto mais coisa, mais ele descarrega, né? Exato. E nós também. Nós, às vezes, passamos o dia inteiro com tantas coisas, com tantos afazeres, com tanta preocupação, seja financeira, seja qual for. Chega no final do dia, você está tão cansado, que a nossa oração é assim, né? Obrigado, Deus, por mais esse dia. Em nome de Jesus, amém. E dorme. Aí alguns falam, não tem problema, você dormiu no colo do pai. Amém, é bonitinho, amém. Né? É tão bonitinho, né? Mas você continuou com a bateria vazia. Continuou e vai continuar no outro dia. Isso traz um desgaste mental, isso traz um desgaste extremamente grande. Você não se renova. Então o que o texto vem dizendo pra gente é esse refrigério, né? Exato. Aquele que é assim, ele é refrigerado, onde eu paro tudo. Você percebe até como as crianças hoje são mais agitadas? Elas não conseguem parar para te ouvir, sim, porque elas também estão sempre ali buscando alguma coisa. E quando não tem nada para fazer, ficam perdidas, ficam chatas, porque tá chato, não consegue ficar sem ter, como você diz, o momento de Enoque. Exato, né? Precisa disso. Né?
Como a gente prometeu nesse vídeo, nós vamos dar 3 dicas. Marcelo vai dar 3 dicas de como a gente conseguir essa comunhão com Deus, como a gente consegue parar no meio de tudo isso, no meio de tanta turbulência, de tanta coisa que nós temos vivido. Primeira dica. Desligar-se. E é possível? Claro que sim. Ninguém está fazendo nada, obrigado. O maior problema hoje, quando falo desligar-se, é claro que, e principalmente não só a si mesmo, de algumas coisas, mas desligar as coisas. Né? Tem Desligar os aparelhos. Desligar os aparelhos. Desliga tudo. É separar um tempo. A pessoa fala, eu não tenho tempo para Deus, mas ela fica horas assistindo, por exemplo, uma série. Não é problema assistir série. Sim. Desde que você saiba escolher qual, o que está te trazendo, o que está lhe agregando, se está lhe edificando ou não. Mas o problema é que quando as pessoas assistem uma série, a primeira coisa que elas fazem depois quando acaba, procura outra série. Não faça isso, espere. Se você quer ter mais contato com Deus, desligue de algumas coisas, desligue-se de coisas inúteis, de coisas fúteis. Esse é o primeiro passo. Primeira dica, se desligar. Se desligar. Segunda dica? A segunda dica é, não tem como ela não acontecer. Pedir. A segunda dica é pedir. Pedir a Deus. Em oração. Em oração. A Bíblia diz, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se você vai até Deus e fala, Senhor, eu estou tentando me desligar das coisas do mundo. Interessante. E eu quero me conectar com o Senhor. Me ajuda. Me dá essa força. Me dá força para isso. Será que Deus vai dizer, não, eu não quero que você se conecte comigo? Que tem essa condição de sair do meio de tudo, se afastar, como Jesus fazia, e em oração buscar esse momento. Se eu não consigo fazer alguma coisa, eu tenho que pedir. Sim. Eu tenho que pedir. E aí próprio Deus fala, né, que é Deus que coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Mas eu tenho que pedir. Muito bom. Então a primeira dica, vou me desligar. Desligar, a segunda, vou pedir em oração. E a terceira? Busque melhor conexão. Agora você vai se conectar de novo. Mas agora você não vai se conectar com as coisas. Você vai se conectar com alguém. Você vai se conectar com Deus. E aí é onde você vai buscar a melhor conexão. Seu melhor momento. Existem pessoas que... Melhor horário. Tem pessoas que conseguem ter melhor condições pela madrugada. Tem outros que só à noite, no aquietar da noite. Ou de manhã. Tem outros de manhã que se levanta. Depende da sua condição. A condição é você que vai colocar. Escolher. Você lembra quando não existia TV a cabo, nada disso? Você as pessoas subiam em cima da laje da casa e ficava girando a antena, fazendo o quê? Buscando melhor conexão, melhor sinal. E é isso que cada um de nós temos que fazer. Qual é o melhor lugar? A Nadi disse aqui no vídeo de hoje que ela tem um momento lá no quarto. É o quarto dela, o nosso quarto, ela fica ali, tem uma cadeira lá, ela fica sentadinha, quieta. Cada um tem o seu momento, o seu lugar. Bom, então, as 3 dicas. Desligar-se. Se desliga, busca em oração, peça. Pedir a Deus para se conectar melhor e para ter mais força para se desligar. E se conectar no seu melhor momento, buscar o seu melhor espaço, o seu momento. E fazendo esse treino, essa disciplina, a gente consegue buscar então essa saúde física e mental. Com mais certeza. Paz, muita paz. É isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos pôr em prática essas dicas e que a gente possa, com o auxílio do nosso Senhor Jesus, buscar Amém. essa paz. E o nosso próximo estudo é? A religião de Cristo é um remédio eficaz. Olha só. Muito bom. Até lá então. Tchau.